Minha doença autoimune de caráter inflamatória e progressiva, espondilite anquilosante. Esta é o nome da doença que eu tenho e que eu faço tratamento desde os 18 anos de idade. Eu sou Devanir, para quem não conhece, aqui do canal do Criatório Alcântara, e eu vou abrir uma playlist aí no canal para contar um pouco sobre essa doença que eu tenho, que ela se chama espondilite anquilosante, que é uma doença crônica que não tem cura, só que ela tem tratamento. Então, por fazer muitos anos que eu tenho essa doença e que eu faço tratamento para poder, eu ter uma vida, vamos falar, uma vida saudável, uma vida melhor com a doença. Então eu acredito que vai ajudar aí muitas pessoas, que estão descobrindo a doença no dia atual de hoje, e com isso você vai se aliviar um pouco, e entender um pouco da doença e saber que tem pessoas tratando há muitos anos. Então eu acredito que vai ajudar muitas pessoas aí que estão passando, por essas dores que não são fáceis. São umas dores, pessoal, que deixa você, às vezes, muito estressado, deixa você muito nervoso, pode deixar você também depressivo, porque você quer estar bem e você está com dor. Então não é fácil, pessoal. Então é uma doença que ela tem controle, mas não tem cura. Vamos falar então sobre essa doença um pouco, vou contar da minha história e vou falar para vocês o que é aí espondilite anquilosante, quais são os tratamentos, como saber se você tem a doença e quem procurar para poder cuidar, para poder tratar. Quando eu tinha por volta ali dos 9 anos de idade, eu vivia ruim. Eu tinha, pessoal, bronquite, então eu vivia com garganta inflamada e vivia com febre por causa da garganta inflamada e o peito. Não saía, dos hospitais com aquele negocinho no nariz lá, fazendo inalação. Eu vivia no hospital, minha mãe corria comigo no hospital para lá e para cá. E era injeção de Celestone, injeção de Duodecadon. Nossa, uma injeção que tirava a gente de crise, Ajudava pra caramba naquelas épocas. Até hoje, quando eu estou em crise, eu tomo essa injeção. Mas era só remédios mesmo para tirar de crise. Então minha mãe, quando eu tinha por volta ali de 9 anos, ela falou para mim, contou essa história para mim, que ela levou eu, no médico, e nesse dia o médico falou que eu tinha uma doença que não tinha cura. Só que ele não falou o nome da doença, ele só comentou isso para minha mãe vendo os meus exames. Então eu não sei dizer, o que tipo de doença que seria e como que ele descobriu a doença. Eu acredito o quê? A doença, para você descobrir que você tá com a doença, o exame chama-se HLA-B27. HLA-B27. Esse é o exame de sangue que acusa a doença. Então eu acredito que pela minha avó ter tido reumatismo, o meu tio tinha reumatismo, a minha mãe tem reumatismo e eu também tive. Vamos falar assim, pessoal, é uma doença que ela passa assim de pai para mãe, para filho, e é 20% em média, Dizem, os médicos, que pode acontecer da pessoa, ter a doença. Essa doença, ela acontece em mais homens jovens e menos em mulheres. É tipo 3 homens que tem essa doença, mulher 1, entendeu? E mais em homens brancos também. E essa doença, quando você faz o exame que você é diagnosticado com HLA-B27, não quer dizer que você vai ter a doença e que você
tem a doença, entendeu? O HLA-B27, ele é diagnosticado, mas pode acontecer da doença não desencadear, entendeu? Só que o gatilho dessa doença, quando foi descoberto que eu tinha mesmo espondilite anquilosante, foi por volta ali dos 17 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu lembro que eu jogava muita bola, eu gostava de jogar bola demais, eu comecei a sentir muitas dores aqui na bacia, no sacro-ilíacas. É aqui que inicia também, pessoal, a doença que ela acomete em articulações. Essa doença ela começa no sacro-ilíacas, ela pode subir também para a coluna, mas pode começar também na coluna, e ela resseca as articulações. E a tendência, caso não for cuidado, né, precoce, já não ser cuidado no início, ela pode ressecar sua coluna e você não conseguir dobrar, você simplesmente não conseguir abaixar e erguer, porque ela resseca, né, as juntas, tá? E onde tem, né, as articulações, principalmente na coluna, ela resseca e você não consegue mais ter movimento com a coluna. Então, eu comecei a sentir muitas dores, né, nas sacroiliacas, inclusive até na raio-x consta que eu tenho, né, esse sinal nas sacroiliacas. Então, com 17 anos, comecei a sentir essas dores, tá? Comecei a sentir essas dores. E com 18 anos, eu lembro que eu fui tirar carta, né? Eu peguei minha bicicletinha, eu moro em Americana, para poder tirar carta era atrás ali do Parque Ecológico, peguei minha bike, fui, beleza, fui lá fazer exame de carro, voltei com o joelho inchado. Aí, inchou, né? Desinchou o joelho e inchou o tornozelo. Falei, poxa, estranho, né? E nisso a gente ia nos hospital e lá, né, a gente também não tinha convênio, e lá eles passavam, né, anti-inflamatório, que era Medicorten, que é o prednisona. A gente tomou também o Indocid, que também era um anti-inflamatório da época, tomou também a sulfasalazina, que é um medicamento também da época, e tomou todos esses remédios, né? Aí, pessoal, por volta ali dos 18 anos, assim que eu inteirei 18 anos, eu comecei a trabalhar no mercado, né, no Pague Menos. E eu lembro que lá tinha um convênio, que era um convênio de Sumaré, né, que pegava os médicos aqui da região também de Sumaré. Aí, eu ajudando, né, o meu pai trabalhar, meu pai também trabalhava de pedreiro nessa época, e eu trabalhava no supermercado. Aí eu lembro que eu ajudando ele, né, carregando balde de cimento, tudo, rapaz, era um garoto até forte, cara, mas vivia com dor, sabe? Dor aqui, dor ali, anti-inflamatório direto, ir no hospital, injeção. Aí eu lembro que atacou minha vista, até a minha mãe ficou brava, falou assim, você tá levando o menino para ajudar você de pedreiro? Será que não entrou cimento na vista dele? Mas não, eu fui encaminhado por Moacir Romano, que é um oftalmo aqui da cidade de Americana, e eu tava com uveíte. Essa é uma das causas da doença, ela também dá uveíte, ela também ataca os olhos. No que atacou a uveíte dói pra caramba, cara, o olho, vocês não têm noção. E eu fiz um coquetel, né, passou um coquetel lá para poder sarar essa uveíte, pessoal, dói pra caramba. Eles passam um colírio para dilatar a vista, você não pode sair na claridade por nada também. E eu perdi 40% da visão, 40%. Depois eu fiz a cirurgia de miopia, né? Então hoje eu enxergo muito bem, graças a Deus, né? Tenho óculos, tudo, mas enxergo até bem. Tenho uma porcentagem, mas não é tanta que nem era, né? Graças a Deus voltou bastante. E com isso, né, peguei essa uveíte e o médico oftalmo falou assim, ó, vou encaminhar você para um reumatologista. Foi aí que foi encaminhado eu para um reumatologista. Aí encaminhou eu para um reumatologista de Sumaré, que é esse que eu tinha um convênio, que eu trabalhava no supermercado, fui num médico japonês. Esse médico pediu os exames de sangue e o exame, né, da bacia, que é das sacroiliacas, que era o raio-x.
Aí ele viu, né, que eu já estava com problema nas sacroiliacas e tive também a uveíte, que já foi encaminhado do oftalmo. O oftalmo já sabia que eu tinha reumatismo, né? Porque a uveíte ela vem também do reumatismo. Vem de outras causas também, mas principalmente aí do reumatismo. Aí, esse médico, eu lembro, pessoal, ele era um médico japonês. Eu tinha 18 anos de idade e nesse dia quem foi levar eu foi meu pai. O médico falou assim pro meu pai, falou assim, ó, o seu filho tem 18 anos, né? Ele tá com a doença que ele tem, é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica, ela tem controle, só que é uma doença que vai travar a coluna dele e a expectativa de vida para quem tem uma doença dessa é até os 40 anos. Então ele baseou que eu iria viver mais 22 anos, entendeu? Ele chegou a falar isso pro meu pai, vocês acreditam, pessoal? Eu tenho 45 e eu ouvi isso aí, entendeu? Então isso aí foi triste, cara, até eu passar dos 40 sabendo disso, entendeu? Mas naquela época o tratamento era com medicamentos, entendeu? Sabe, pílulas, vamos falar assim, né? Que eu tomava Indocid, Meticortem, Prednisona, Sulfasalazina, eu não vou lembrar o nome desse remédio, mas é melhor nem falar nesses remédios no dia de hoje, que isso aí é tudo passado, né? Ou início de tratamento, não sei, eu não sou médico, tá, pessoal? Só tô contando a minha história. O correto é sempre você procurar aí um médico para tirar as informações corretas ou ver vídeos aí de médicos que tem bastante aí nos canais de YouTube. Eu tô vindo aqui mais para contar a minha história. Aí, com 18 anos, né, foi diagnosticada essa doença. O meu pai arrumou um serviço para mim na Pirelli, que ele trabalhava na Pirelli em Campinas. Então, não tinha 19 anos ainda, eu já tinha entrado na Pirelli para trabalhar. Aí com 21 anos, né, eu casei e eu lembro como se fosse hoje. Pessoal, trabalhava na Pirelli em Campinas, né, era 6x2. Então lá a gente trabalhava 8 horas, né? E ia rodando o turno. E aí passou a trabalhar 12 horas. Então, por ser um local longe, eu morar em Americana e trabalhar em Campinas, tinha o tempo de ir e ficava lá 12 horas e tinha o tempo de voltar e depois tinha que ir trabalhar de novo. Então, o tempo de descanso era pequeno. E nas máquinas que eu trabalhava em pé e os meus tornozelos começavam a inchar, mesmo eu tomando as medicação, que eu já sabia o meu diagnóstico, né? Que era espondilite anquilosante, mas eu tomava remédio via oral. E nisso, né, começou a agravar mais ainda a doença, porque eu estava fazendo, né, esforços repetitivos. Tudo que você faz repetitivo, essa doença incha. Suponhamos assim, se você ficar movimento, se você andar muito de carro, você viajar, você ficar muito acelerando e brecando, seu tornozelo fica desse tamanho, entendeu? Mesmo tomando medicamento. Então, o movimento repetitivo é terrível, cara, para inchar, entendeu? E incha, pessoal, vamos falar para vocês, dói em todas as articulações. Dói o tornozelo, dói no joelho, dói nos dedos aqui assim, ó, aqui assim, sabe, aqui, ó, dói nos pescoços, todas as articulações. Vocês não têm noção, é uma dor que não é fácil. Quando tá chegando perto dos dias de tomar o medicamento, não é fácil. Quando muda o tempo, dói, não é brinquedo não. Então vamos lá. Aí eu lembro que eu descia de ônibus aqui na Cidade Jardim. E a minha casa, ela era uns 6 quarteirão para baixo, que eu morava ainda com meu pai, eu não era casado, né? Eu tava namorando ainda nessa época, né? Eu ainda ia casar. Não, eu já tava casado. Não, isso, eu tava namorando, eu ia casar ainda, que eu casei com 21 anos. Então eu trabalhei 3 anos na Pirelli em Campinas. Aí eu descia, né? Ali na Cidade Jardim, tinha vez que eu não aguentava ir embora andando, porque essa doença, quando você está movimentando, beleza, se você para, ela agrava. Suponhamos, você está movimentando o nervo, os ossos, tudo, é tipo carro que esquentou, vai embora, gelou, trava tudo. Então na hora que eu descia do ônibus, cara, dava trabalho para eu sair da cadeira, para eu descer. Aí do jeito que eu descia, eu sentava no banco e não aguentava chegar em casa.
tinha que ligar pro meu pai ou pegar o ônibus para descer 4, 5 quarteirão, porque não aguentava andar de tanta dor nas articulações, na bacia, no joelho, no pé, travava, pessoal, era muito sofrimento, cara, nessa época. Eu sofri demais da conta, demais. Aí beleza, né? Foi, né, nesse impasse, sendo tratado, faltando do serviço por causa que não aguentava trabalhar, até que um médico me deu uma carta lá de tempo indeterminado. Fui, entreguei isso para a firma, né, e passaram o facão, mandaram eu embora. Beleza, perdi o emprego, fazia 3 meses que eu estava casado. Imagina uma pessoa, né, com 3 meses casado, a esposa grávida. A esposa estava grávida da Letícia, né? Eu casei meio nas correrias, tinha os planos sim de casar. Fazia 5 ou 6 anos que a gente namorava, entendeu? Então nós namorava há muito tempo. Tinha os planos de casar, mas aconteceu de engravidar antes, então resolvemos casar, né? Então moramos no fundo da casa do meu pai. E depois eu vim tocando, né, pessoal, a vida, né? Fazendo um servicinho aqui, outro ali. Fiquei um tempo afastado pelo NPS também, entendeu? E vim convivendo, né, com as dores. E aí, há 12 anos, tá dando 13 anos nesse ano, eu tomo um medicamento chamado, uma injeção chamada Adalimumab, que ela é uma injeção, né, que ela é tomada a cada 15 dias. Então eu tomo uma injeção a cada 15 dias, né, que é uma injeção controlada. Essa injeção ela é da Alemanha e quem fornece essa injeção para nós é o alto custo, então é uma injeção que é muito cara, então o governo dá para gente. Então há 12 anos, eu posso falar para vocês, né, agora inteirou já 13 anos, então vamos falar, há 13 anos eu posso falar para vocês que eu venho, né, com uma qualidade de vida melhor, tomando, né, essas injeções. E essa injeção eu tomo a cada 15 dias. Essa injeção ela é aplicada na barriga ou na perna, ao redor, né, do umbigo ou nas coxas. Então eu faço tipo um X, sabe? Eu aplico uma de um lado aqui da barriga, aí depois eu aplico do outro lado, aí eu vou lá para a perna, volto aqui para o outro lado da perna e subo para cima de novo. Eu vou fazendo tipo um X, entendeu? E isso a cada 15 dias. E essa injeção é a que controlou a doença e que ela não progrediu, ela estabilizou, parou no grau, né, que foi, né, descoberto nessa época, entendeu? Então ela ficou naquele grau, os sacroiliacas ali, e não, né, agravou mais, entendeu? Então essa injeção que eu tomo, ela chama Humira, que é a Adalimumab. Existe outras também, tá? Hoje existe, acredito, mais umas 4 tipos de injeção. Essa está sendo muito bem para mim, né? Antes da pandemia, a gente fazia um exame de sangue a cada 3 meses. Depois que entrou a pandemia, passou, né, a gente para fazer o exame a cada 6 meses, melhorou. Tá certo que quanto mais exame de sangue a gente fazer, é melhor, né, pessoal? Para ver se a injeção não tá fazendo mal para nenhum órgão da gente, entendeu? Então, a cada 6 meses é um tempo mais longo, só que tirar sangue cada 3 meses ninguém merece, viu? Eu já tenho trauma de tirar sangue, porque olha, desde moleque tirando sangue, né? Desde criancinha. Então, a cada 6 meses eu faço um exame de sangue para poder ver como que tá, né? TGO, TGP, hemograma, tudo, entendeu? Tudo. Essa doença, ela é uma doença que, essa injeção, né? Ela é uma injeção que deixa a gente também, né? Com a imunidade baixa. Você pode ficar propício, né, a pegar outras doenças. Vamos falar assim, né? Uma doença é mais fácil pegar em você do que numa outra pessoa que não toma injeção. Então a gente tem que evitar, né, às vezes muitos lugares, que nem hospitais, tem que evitar esses lugares assim, né, fechado, porque você é propício a pegar, né, outros tipos de doença. Então você tem que se cuidar mesmo, né. O exercício físico, você tem que fazer principalmente exercício sem impactos, né. Então os médicos sempre orientam a gente a fazer uma natação, tá?
porque é exercício sem impacto, tem que fazer caminhada, tem que fazer alongamento, tem que se movimentar, não pode parar, entendeu? É uma doença que você tem que se cuidar, tem que cuidar da alimentação também. O que eu percebo tomando essa injeção, eu tenho muita queda de cabelo, tá? E eu percebo também que eu não consigo, né, emagrecer por nada, mesmo comendo, né, pouco. Então, alguns causas aí que eu percebo. Qual que são os sintomas dessa doença? Vamos lá para a pessoa que acompanhou até agora e quer entender um pouco da doença. Os sintomas, pessoal, ele começa com dores, né, na região lombar. É diferente daquela dor que você trabalhou, né, e você sentiu aquela dor e tá com a costa doendo. De qual forma? Vamos dizer assim, ó, se você você acorda, na verdade, né, com a dor, você acorda com a costa doendo, vamos falar assim. Você pode acordar também durante a noite, só que com movimentos para de doer, você tá entendendo? Então você acorda travado, parece que você tomou a surra, você não dorme direito, você gira na cama aqui, você gira na cama ali, então você fica com dor nas costas, entendeu? Com dor na bacia, e aí você acorda travado, e depois com o passar do dia você destrava. E muitas pessoas procuram, né, ortopedista e acaba no fim, né, não procura um reumatologista e acaba no fim, né, a doença ela vai agravando e quando você descobre, né, a doença ela já está avançada, né, ela já deixou alguma sequela, entendeu? Então quanto mais precoce você descobrir a doença e quanto mais cedo você começar o tratamento correto, você vai ter uma vida, né, melhor, com certeza, né, uma vida estável aí, bem melhor com o passar dos anos. Então, pessoal, é essa, tá? A doença minha, né, autoimune, uma doença inflamatória, crônica, progressiva, só que tem, né, tratamento e tem uns cuidados aí para tomar. É que nem minha mãe diz, né? A gente tem que viver aí, né, o dia a dia. O dia de amanhã a Deus pertence e viver o dia a dia como se fosse o último da nossa vida. Então, com uma doença dessa, você passa também a entender um pouco mais as coisas, né? Tipo assim, né? Valorizar mais a vida, valorizar mais o seu dia. Você tenta ser uma melhor pessoa, você tenta ser um melhor marido, um melhor pai, pelo menos você tenta, porque tem hora que não é fácil, tem hora que dói tanto que você fala, meu Deus do céu. Hoje mesmo estou gravando esse vídeo aí com vocês e nesse momento, por eu estar curvado aqui, estou com uma dor na coluna terrível, porque chegou o dia de eu tomar a minha injeção. Mas num próximo vídeo aí eu mostro para vocês como que é aplicada a injeção e falar mais um pouquinho aí de alguma coisa que faltou no vídeo. Beleza, pessoal? Mas você que foi diagnosticado com essa doença, não fique triste não, entendeu? Eu tô há 36 anos e tô aí tocando a vida como qualquer uma outra pessoa e bola para frente, entendeu? Tem muita gente pior, tem que pensar assim, entendeu? Então, quem sabe mais para frente aí não surge aí uma cura, né? Porque até então não tem, mas sei lá, vamos lá, vida que segue. Beleza, galera? Esmurra o like, segue nós aí também no próximo vídeo. E se você querer, né, ficar no canal aí do YouTube do Criatório Alcântara de Pássaro, segue nós aí também. Valeu? Tamo junto sempre. Fui.